Ó, manipulação no futebol. Entenda quem são os réus, como funcionava o esquema e o que está sendo investigado. Para quem está acompanhando aí, está tendo um grande esquema de manipulação de jogos no futebol brasileiro, tá? Isso não é novidade. A gente já teve isso no Brasil, em vários momentos históricos. Eu sou capaz de falar que isso nunca acabou, né? Agora está sendo descoberto mais um caso, mas eu sou capaz de avisar que isso nunca acabou e com a emergência dos sites de apostas, isso tem se intensificado, mas é assim, ó, gente, é no mundo todo, não é só aqui, tá? Porque, para quem não sabe como funciona, sabe esses aplicativos de aposta que patrocinam todo o futebol hoje? Não sei o que é Bet, XBet, YBet. Tem duas coisas desse negócio aí. Primeiro que é totalmente desregulado no Brasil, tá? Essas empresas, a maioria delas opera fora do país, e como elas funcionam pela internet, acaba não tendo fronteira. Então você tem sede lá em Malta, né? Você tem sede nas Ilhas Virgens Britânicas, você tem sede em Delaware, você tem sede nesses lugares esquisitos, né? Mas você faz lá o seu aplicativo, o seu site em português e você opera no Brasil. Várias dessas empresas hoje, elas sustentam o futebol brasileiro, tá? Elas sustentam clubes e sustentam as transmissões. E aí, o grande problema é o seguinte: você pode apostar num jogo hoje, para quem nunca apostou, você pode apostar durante um jogo de futebol hoje em várias coisas, não só no resultado, né? Para quem eu não sou um apostador, então eu também não sabia disso. Fui estudar, né? Como dizia minha avó, né? Fui tirar saber. Aí fui tirar saber esse negócio e assim, você pode apostar, por exemplo, se vai ter cartão amarelo, se vai ter alguém expulso, se vai ter um pênalti durante a partida, se vai sair um gol no primeiro tempo, no segundo tempo, etc e tal. O que é isso, Pedro Falcão? Me dê seu dinheiro.bet. O que é isso? É um site? Não, é o que eu acabei de inventar aqui. Ah, o Pedro Falcão vai... Agora, o Pedro Falcão vai inventar um bet aqui. Site. O Me Dê Seu Dinheiro, para você dar dinheiro para ele, no caso, tá? Para ele. O que vai ser mais bem usado do que você dar dinheiro para casa de aposta, né, o Pedro Falcão? Porque você vai investir na sua carreira de quê? De ator, né, Pedro Falcão? Né? É isso. Então, viu? E vai comprar um carro também, né? Porque o Pedro Falcão acabou de tirar a carteira e não tem carro. Mas tá usando o carro do pai, né, o Pedro Falcão, que eu sei. Veio de carro hoje, Pedro Falcão? Não? Hoje não me deu. Veio a pé? Se deu mal. E tá frio hoje. E aí, isso abre margem para quê? Você fazer acordos com jogadores e com árbitros. Porque pensa o seguinte, gente, você toma um cartão amarelo numa situação de jogo, é só você querer, né? Você tem alguém correndo, você pega, puxa o cara pela camiseta por trás, a chance de você tomar uma amarela é grande. Então estava tendo, na verdade está tendo neste momento, manipulação de vários jogos, de várias séries do Campeonato Brasileiro. E aí, vamos lembrar que tem uma CPI pela frente em relação a isso também, né? E aí o caso está sendo apurado lá pelo Ministério Público de Goiás, apura manipulação de jogos do futebol brasileiro envolvendo jogadores. Estão sob investigação partidas da série A, B do Campeonato Brasileiro de 2022, além dos confrontos estaduais desse ano corrente, 2023. Na última quarta-feira, o ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que o esquema será investigado pela Polícia Federal, tá bom? Como que a operação começou? A operação chamada de penalidade máxima já fez buscas e apreensões dos endereços dos envolvidos. As investigações começaram no final do ano passado, quando o volante Romário, do Vila Nova de Goiás, aceitou uma oferta de R$150 mil para cometer um pênalti no jogo contra o Sport, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Romário recebeu um sinal, né, um adiantamento de R$10 mil e teria os outros 140 mil pagos após a partida, caso de fato cumprisse a sua combinação de cometer um pênalti. À época, o presidente do Vila Nova, o Hugo Jorge Bravo, que também é policial militar, investigou o caso e entregou as provas ao Ministério Público de Goiás. O que é que está sendo investigado? Os casos investigados envolvem pagamentos em dinheiro para os jogadores fraudarem situações de jogo, entre elas punições com cartões amarelo ou vermelho e marcações de pênalti, porque, de novo, né, gente, é muito difícil você prometer um resultado de jogo, né? Você vai lá comprar o árbitro e, sei lá, quantos jogadores você vai ter que manipular e subornar para você dizer que um jogo vai ser 1-0, que vai ser empate, que o time A ou B vai perder. Mas esses sites de apostas permitem vocês apostarem nessas outras variáveis. Então você vai lá, se suborna um jogador, né, e fala, cara, você tem que cometer um pênalti. E aí, se vocês olharem as cenas dos pênaltis que são suspeitos,
tem uns que fica muito claro e muito evidente que foi de propósito. É impressionante, né? Hoje em dia não se fala mais no futebol, né? Mas os comentaristas de futebol no passado, né? Até os anos 90, chamavam, né, os jogadores de burro, e não sei o que, que zagueiro burro, né? Brucutu, sei lá o que. Hoje a gente vê que, na verdade, tem uns negócios de burrice aí, o pessoal, que é burrice remunerada, né? E aí, o Bruno Lopes de Moura, apostador detido na primeira fase da operação, é visto pelo Ministério Público como o líder da quadrilha, no esquema de manipulação de resultados. Os clubes e as casas de apostas, neste caso, são tratados como vítimas, tá? Não há provas de que tenha clubes envolvidos e casas de apostas. Muitas vezes acontece, tá, gente? 2006, a temporada 2005-2006 na Itália, por exemplo, teve um escândalo de manipulação de resultados, que foi apelidado de Calciopoli, né? E aí os clubes estavam envolvidos na época. O Adriano Galliani, que era dirigente do Milan, né? A Juventus foi rebaixada para a Série B por causa disso. O Milan chegou a ser rebaixado, mas depois reverteu na justiça. A Fiorentina foi rebaixada, acho também. Tá? Então, tem casos em que os clubes estão envolvidos. Tem casos em que as casas de apostas também estão envolvidos. Neste caso aqui, aparentemente, as casas de aposta e os clubes são vítimas, são tratados como vítimas. Isso é um esquema feito por apostadores que compram, que subornam jogadores individualmente, tá? Vamos lá. Segundo o Ministério Público, o grupo criminoso cooptava jogadores com ofertas que variavam entre 50 e 100 mil reais para que cometessem lances específicos no jogo, como um número determinado de faltas, levar um cartão amarelo, garantir um número específico de escanteios para um dos lados e até atuar para a derrota do próprio time. Diante dos resultados previamente combinados, os apostadores obtinham lucros altos em diversos sites de apostas, porque é isso, né? Você vai lá, você compra um jogador, essa máfia entra no site de apostas e aposta já sabendo que, por exemplo, terá um cartão amarelo ou vai ter uma pessoa expulsa no jogo, né? Então os caras vão lá, apostam um monte de dinheiro nisso, vamos apostar que vai ter um cara expulso nesse jogo. Por quê? Porque você já comprou um jogador e você sabe que ele vai fazer de tudo para ser expulso durante aquele jogo, tá? E aí o G1 aqui também detalha quem são os réus nesse caso, né? Por enquanto a justiça tornou 16 pessoas, né, que são os réus do caso, que estão supostamente envolvidos na manipulação de resultados. O Ministério Público aponta que 23 fatos criminosos aconteceram durante as partidas, nas quais jogadores se comprometeram a cometer faltas para receber cartões e a cometer pênaltis. E aqui uma lista breve dos jogadores que já viraram réus nesse esquema. Eduardo Bauerman dos Santos, Gabriel Tota do Ipiranga do Rio Grande do Sul, Vitor Ramos da Chapecoense, Igor Carius do Sport, Paulo Miranda do Náutico, Fernando Neto do São Bernardo e Matheus Gomes do Sergipe. E aqui os réus apostadores e membros das organizações criminosas. Aí tem uma série de nomes aí, vocês podem conferir lá no site do G1, tá na capa do G1. Lembrando mais uma vez que este ano nós teremos uma CPI sobre esse caso aqui, tá? Para quem não lembra, a CPI dos atos golpistas do 8 de janeiro, quando foi aprovada na Câmara dos Deputados na semana retrasada, eu acho que já foi, né? Já passou, né? Não foi na semana passada. Outras CPIs foram aprovadas também, entre elas a CPI do MST, a CPI das lojas americanas e a CPI das manipulações do futebol, tá? Então, teremos aí pela frente, nos próximos meses, 4 CPIs para lidar nesse país, né?